Vamos abrir nossas Bíblias na mensagem desta manhã, no livro de Tiago. Nós estamos pregando sobre Tiago. Você que está em casa já vai compartilhando, esta mensagem. Você que está aqui na igreja, compartilhe a Bíblia com a pessoa que está com você. O tema dessa manhã, continuando, nós estamos falando sobre como se preparar para as provações, como suportar as provações e as tentações da vida. Todos nós passamos por provações, todos nós passamos por tentações e precisamos estar preparados para enfrentarmos essas situações. Nós vamos ler nessa primeira parte, nesta manhã, Tiago capítulo 1, dos versos de 19 até o versículo de número 1. Então a gente vai ver nesta manhã, em primeiro lugar, que nós precisamos ser rápidos para ouvir e não para falar. Diz assim: sabemos essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós plantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém. Em primeiro lugar, seja rápido para ouvir, e tardio para falar. No versículo de número 19, Tiago, ele nos dá 3 dicas: pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Tiago, ele está escrevendo para uma comunidade que sempre deu a ênfase a o quê? A falar e não ao ouvir. O que Tiago deseja é que você aprenda a ouvir e não a falar. É interessante que quando a criança nasce, uma das primeiras coisas que a gente quer é que ela fale. Eu acho que a gente incentiva tanto a criança a falar que ela desaprende a ouvir. Aí ela fica tagarela. Em outras palavras aqui, o que Tiago está dizendo é o seguinte: gente, vamos parar de ser tagarela. Vamos parar de ser falador, fofoqueiro, maledicente, cuidar da vida dos outros, vai cuidar da sua vida. Em outras palavras, a grosso modo, o que ele está falando é isso, é que aqui ele foi bem polido, bem educado, é verdade, mas é isso que ele quer dizer no popular. O que ele quer dizer exatamente isso: seja pronto para ouvir. Ouça os outros, porque Deus te deu 2 orelhas, 2 ouvidos. Então faça as contas. Se ele te deu 2 ouvidos e uma boca, eu acredito que ele queria que você ouvisse mais e falasse menos. Você já viu aquela pessoa que toda hora que te para, ela começa a falar o tempo todo? Tem gente que quando a gente vê, a gente corta a rua, dá a esquina, a gente dá a volta porque a gente não aguenta. Tem gente que é assim, o tempo todo falando, e geralmente só fala coisa ruim. O cara nunca tem nada de bom para dizer, só coisa ruim. Dá vontade de dizer assim: você não tem nenhuma bênção não para contar? E tem muito crente que é assim. O que Tiago está dizendo é o seguinte: nós temos que colocar em prática ouvir. É por isso que nós passamos por tantas provações e tentações. Por quê? Porque Deus está falando com a gente, só que a gente não tem tempo para ouvir. Deus fala com a gente. Como é que Deus fala, pastor? Através da Bíblia. Mas a gente não tem tempo para ouvir a Bíblia. Ele fala através das mensagens, das suas leituras devocionais, se você assim o faz, porque a grande maioria, só abre a Bíblia no domingo, E aí a gente descobre, a Bíblia, de alguém que só abre no domingo, aquela Bíblia empoeirada. Então, se a sua Bíblia está empoeirada, cuidado, você está doente. Você está doente porque a sua Bíblia está empoeirada. Então tem Bíblia de gente que você passa o dedo lá, ficou a semana toda, não foi limpa, isso é, não foi usada. Então Tiago, ele está dizendo exatamente isso: esteja aberto para ouvir. Ouvir o quê? Primeiro, ouvir sempre a palavra de Deus, porque Deus quer falar com você. Ele fala através da palavra de Deus. E até quando você está orando, aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque, mas pastor, eu oro tanto e Deus não responde. Não, você que é surdo, que você não escuta.
Deus já falou, Ele fala através da palavra. Então você tem que aprender a orar e logo depois ler a Bíblia, porque é assim que Deus fala. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, Deus fala comigo. Mas se eu só falo e não ouço, né, Deus falar, então eu vou continuar sem suportar as provações e as tentações, porque Deus está dizendo como eu preciso fazer isso. Por isso, Ele diz, pronto para ouvir. Então você deve ouvir primeiro a palavra de Deus e depois pronto para ouvir a necessidade dos outros, demonstrando um espírito de aprendizagem. Você precisa ter isso. Ouvir é a fórmula mais poderosa para nós mantermos boas relações. Quer ter boa relação com alguém? Fale menos, ouça mais. Você vai conseguir ter uma boa relação. E aí, consequentemente, ele diz, tardio para falar. O que é tardio para falar? É você realmente ponderar as suas palavras, evitando conversas precipitadas, evitando julgamentos rápidos, evitando fofocas. Procure primeiro entender a pessoa antes de julgar a pessoa. Pergunte, faça perguntas. Por que a pessoa agiu dessa maneira? Por que a pessoa agiu daquela maneira? Por que a pessoa fez isso ou fez aquilo? Faça perguntas antes de emitir a sua opinião sobre qualquer assunto, porque o brasileiro tem essa mania, né, de saber de tudo. A gente sabe de tudo, a gente dá pitaco em tudo, política, futebol, religião, não é verdade? Então, tem algumas profissões que são as piores do mundo. Acho que a pior do mundo deve ser técnico da seleção brasileira, porque todo mundo sabe escalar a seleção brasileira, todo mundo sabe tudo. Mas antes a gente precisa, antes de dar pitaco, opinião em qualquer assunto, eu preciso aprender a ouvir. Primeiro eu preciso escutar. Para o quê? Para também ser tardio para se irar. Muitas vezes a gente fica irado, por quê? Porque a gente não ouviu o outro lado da história. Muitas vezes a gente sempre só ouve um lado da história. Então, antes de tomar qualquer decisão, ouça os dois lados da história. Tardio para irar significa controlar a ira, reconhecendo que a ira humana, ela faz o quê? Ela não opera a justiça de Deus. É aí que entra o versículo de número 20, que ele fala claramente isso, né? Ele vai dizer o seguinte, não adianta você se irar. Muitas vezes a gente se ira, por quê? Porque, principalmente a gente que muitas vezes é servo de Deus, a gente ira achando que somos os representantes de Deus aqui na terra para fazer nossos julgamentos precipitados. Então ele está dizendo, não podemos tomar uma atitude pela ira. Então, muito cristão age na força da ira, que se manifesta principalmente por suas palavras duras e erradas, que usamos muitas vezes dentro da igreja com o nome de exortação. Então, nós gostamos dessa palavra bonita. Ai, pastor, eu estava exortando ele, xingou ele de tudo quanto é nome, falou alto, berrou, foi grosso, estava exortando. Não, você estava sendo mal educado. É diferente. Exortação é outra coisa completamente diferente. Não é isso. Isso que você fez é falta de educação, falta de amor cristão. Exortação é chamar alguém no canto, conversar com ele com amor, com calma e paciência, mostrando a ele os seus erros. O nome disso é exortação. O que passa disso é de procedência maligna, é falta de educação. Quando você levanta a voz, você já está sendo mal educado. Mal educado. No mínimo, na melhor das hipóteses, você está sendo mal educado. Exortação é diferente. Aprenda uma coisa, nunca chame a atenção de ninguém em público. Em público apenas faça elogios. Chamar a atenção de alguém é no
privado, no particular, no coletivo, a gente só elogia. Se você não pode elogiar, então não critique. Fique de boca calada. Contenha a sua raiva, a sua ira. Depois, no particular, você chama a atenção. Por quê? Porque a sua ira não vai operar a justiça de Deus. Mesmo que você esteja com a razão, Deus não vai fazer nada, porque você perde a razão pela sua falta de educação, pela sua falta de amor cristão. Por isso ele está dizendo, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Queremos resolver sem antes consultar a Deus, sem antes orar, sem antes conversar e ouvir toda a história, já tomamos a decisão. Já somos aqui, aqui o juiz da história. Já decretamos a justiça. Então, por isso, temos que sempre ouvir com muita calma, não emitir opinião alguma, porque na hora da raiva, a raiva não é um bom conselheiro. Na realidade, as emoções, eu sempre digo isso, as emoções não são boas conselheiras. Então, aprenda uma coisa, nunca tome uma decisão emocionado. Nunca tome. Seja ela porque você está com raiva ou porque você está muito feliz. Geralmente, a gente acha, que só na hora da raiva que a gente não deve tomar decisões. É claro, principalmente na hora da raiva eu não devo falar nada. Na hora da raiva é bom eu me trancar no quarto, ter um bom travesseiro e socar ele até ele rasgar em pedacinhos. Aí, depois que, se você tiver um saco de boxe, aí você vai arrebentar a sua mão, então por isso o travesseiro é mais fácil, porque aí não fica as consequências. Só no pobre do travesseiro. Então tem um travesseiro velho, sabe? Aquele travesseiro babado, que ninguém usa mais, entre lá e soque ele, pensando que é a pessoa que você está com raiva, aí a sua mente vai ficar calminha, tranquila. Nossa, que bênção. Você vai só ter cometido um pecado para Deus, aí você pede perdão para Deus, Senhor, me perdoa, porque pensamento já é pecado, tá, irmão? Então entenda isso, Mas aí você se acalmou, pede perdão para Deus e vai até a pessoa conversar. Mas antes disso, não tome nenhuma decisão. Mas também, o contrário, você está muito feliz, muito alegre, Você encontrou o amor da sua vida e já quer casar. Não case, não case, não case. Assim não. Não case porque não vai durar muito tempo. Porque quando você descobrir que no final do mês tem conta para pagar, aluguel, água, luz, telefone, comida, aí você vai dizer que realmente eu fiz uma besteira tremenda. Então antes disso, pare, ore, Senhor, eu amo, mas será que eu amo pagar as contas junto também, Será que eu amo os defeitos dele também, dele ou ela ronca a noite toda, será que eu suporto aquele ronco? Então não tome decisões. Você vê, decisões são complicadas. Então na hora da emoção, não tome decisões. Pare. Por quê? Porque a sua ira não vai operar a justiça de Deus. Então pare. Pense, reflita, aprenda a escutar. Porque é interessante que o ser humano, ele gosta de fazer cursos de oratória, Aprender a falar, principalmente em público, As pessoas gostam de aprender a falar, curso de oratória, Falar na reunião da empresa, Para ganhar uma promoção, Principalmente na hora da entrevista, Tem aqueles grupos lá de teste para fazer entrevista, uma vez a pessoa muito tímida perde o emprego, porque não sabe falar em público, então o cara faz um curso de oratória. Mas acredito que a gente deveria também fazer um curso de escutatória. Aprender a escutar, não interromper as pessoas, deixar ela terminar, para depois fazer as suas considerações. A gente precisa aprender, por quê? Isso vai evitar muita ira, vai evitar muita raiva, vai evitar muitos problemas, mas é uma necessidade que o ser humano tem. E finalmente, ele termina esta primeira parte, completando, se você fizer isso, aprender a ouvir mais e falar menos, o que vai acontecer? Então, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão
a palavra em voz implantada, em voz plantada, em voz enxertada, depende da versão que você tiver em mãos, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Se você aprender, que ele está dizendo aqui, se você aprender a ouvir mais e rejeitar todo esse falatório, que ele está dizendo, olha, rejeita esse monte de palavras, porque isso contamina, sabe, a sua vida. Rejeita esse monte de palavras inúteis, né? Porque tem gente que de cada 10 palavras, 11 não serve para nada. Não serve para nada. Então, rejeita esse monte de falatório, sabe? Isso tudo. Então, se você aprender a rejeitar essa quantidade, aqui ele usa essa palavra despojando, isto é, trocando de roupa, né? Trocando essa muda de roupa, né? Trocando essa atitude. Porque a gente fala tanto, e é o seguinte, é melhor você pecar por falar pouco do que por falar muito. Porque quando você fala muito, você fala besteira. Então, quando você aprende a parar de falar muito, tirar essa roupa, aí você vai deixar o quê? Ter essa impureza, esse acúmulo de impureza. Você vai deixar de ter essa maldade, né? Porque quem fala demais acaba falando palavras impuras, falando maldade do próximo, falando demais da vida do outro, vai cuidar da sua vida em vez de cuidar da vida dos outros, não é verdade? Então, quando você se limpa disso, aí você vai acolher com mansidão a palavra de Deus. Porque, veja bem, você não tem tempo de ouvir nada nem ninguém. Como é que você vai ouvir a palavra de Deus? E aí, se você não ouve a palavra de Deus, você vai o quê? Só vai ouvir um monte de coisa, né? A gente começa pela televisão, né? Você liga a televisão, as notícias, só notícia ruim, né? Só coisa ruim. Então ele fala, ó, livre-se disso, de notícias ruins da televisão, de gente ruim que fala muita besteira, né? Esse tipo de amizade não é bom. Se livre disso, despoje-se disso, livre disso. E aí, com mansidão, isto é, calmo, tranquilo e sereno, né? Esteja bem calminho. Aí aquela palavra que você ouviu com toda calma, a palavra de Deus que você ouviu, aí ela vai ser plantada na sua vida, uma sementinha, vai ser plantada lá na sua vida. Aí essa palavra de Deus, que é uma palavra boa, maravilhosa, ela vai começar a crescer na sua vida. Porque esse falatório do dia a dia, essa correria do dia a dia, impede a gente de ouvir a voz de Deus. E aí mata a semente, porque a semente não é regada. Porque muita gente só acredita no Deus do trovão, porque Deus veio no trovão, no fogo, no poder. Não, muitas vezes Deus fala de uma forma sussurrando. E esse é um exemplo claro que a gente tem com Elias. Quando Elias foi lá para a caverna se esconder, se você olha lá no Velho Testamento, a experiência que Elias teve lá, diz que houve terremoto, diz que houve um monte de barulho, um monte de coisa lá, e Deus não veio falar. E muitas vezes a gente espera que Deus vai falar numa barulheira, numa coisa tremenda. Não. Deus está falando nas coisas mais simples. Deus muitas vezes está sussurrando, mas por causa de tanto barulho, de tanta coisa na sua vida, você não consegue escutar Deus falar. E aí diz lá no texto de Elias, que veio a voz mansa e suave, e perguntou para Elias, Elias, o que você está fazendo aqui na caverna? O que você está fazendo escondido aqui? Não te chamei para você ficar escondido aqui. Eu tenho algo para você fazer. Mas Elias não podia saber, porque ele estava naquele corre-corre, ele estava estressado, deprimido, né? Ele tinha pedido até a morte, ele estava numa correria, numa agitação total. Aí ele precisou se acalmar. É por isso que muitas vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossas vidas, para a gente abaixar um pouco a bola, se acalmar, ter tempo para Deus. O grande problema nosso é que nós não temos tempo para ninguém. Por isso que a gente não sabe ouvir, porque ouvir leva tempo. E o ditado popular diz que tempo é dinheiro, a gente está sempre correndo atrás das coisas desse mundo. A gente não tem tempo para ouvir o irmão, o problema do irmão, não tem tempo de cumprimentar ele, de parar com ele, ouvir um pouco ele. A pessoa precisa de alguém
para ouvir. Por isso que hoje, né, os consultórios aí, né, dos psicólogos, dos psiquiatras, analistas, né, psicanalistas estão cheios. Por quê? Porque a pessoa paga alguém para ouvir ela. Já que eu estou pagando, ela vai ter que me ouvir, não é verdade? Como diz outro, eu estou pagando, né? Então eu tenho que pagar para ouvir, para ser ouvido. Mas na casa do Senhor, isso jamais deve acontecer. Na casa do Senhor, a gente deve ter um tempo para ouvir os irmãos, para ter tempo de estar com os irmãos, uns com os outros. A gente deve ter tempo para ouvir uns aos outros. A gente precisa ter tempo para ouvir, tempo para se acalmar, tempo para deixar esta palavra que foi plantada, porque a semente Deus colocou. Mas assim como uma semente comum de qualquer planta, ela precisa ser cuidada, não é verdade? Precisa ter uma terra adequada, uma terra adubada, ela precisa de sol, ela precisa de água. A mesma coisa o servo de Deus. A semente foi plantada, mas o servo de Deus precisa regar. Todos os dias ele precisa regar, ele precisa falar com Deus. Ele precisa ouvir a Deus. Mas se ele não tem tempo para Deus, porque ele está sempre correndo, como Deus vai falar ao coração dele? Como é que Deus vai falar ao seu coração? É aí que a gente para pensar, né? Por que nós estamos passando por tantas provações, por tantas tentações, e não estamos vencendo? Porque nós não estamos preparados para isso. Para vencer a tentação, suportar a perseguição, os problemas, a gente precisa aprender a ouvir, precisa se preparar. E aí o resultado, ele termina o versículo dizendo, para salvar a vossa alma. Isto é, seja qual for o problema que você está passando hoje, não importa qual seja o problema, a solução é uma só. Entrar na presença de Deus, ter tempo para ouvir o que Ele quer falar com você. Quanto menos tempo você tiver para Deus, mais vai demorar para Deus trabalhar na sua vida. É por isso que eu sempre falo, muitas vezes Deus precisa permitir que a gente passe pelo deserto, né? Porque lá no deserto o sofrimento é grande, aí eu paro um pouco para poder ouvir a Deus. Enquanto eu não criar esse hábito de parar, me preparar para enfrentar o problema, eu tenho que me preparar para enfrentar o problema. Mas aí está o grande erro, porque muitas vezes a gente quer se preparar no meio do processo. O problema acontece, aí eu fico louco, aí eu quero ler a Bíblia 24 horas por dia, aí eu quero orar 24 horas por dia, eu quero estar na igreja o dia todo, quero morar na igreja. É bom. Mas aí passa o problema, eu esqueço, volta tudo de novo. Aí ao invés de eu continuar, porque eu tenho que me preparar, eu tenho que ter uma visão antes que o problema aconteça. Eu não sei qual é o problema, mas eu sei que o problema vai acontecer. Então eu tenho que me preparar. E como é que a gente se prepara? Ouvindo a voz de Deus, orando. Mesmo quando tudo está bem, ou principalmente quando tudo está bem. Porque a gente costuma dizer que após a tempestade vem a bonança, não é verdade? Então, mas também, né, depois da bonança vem a tempestade também, ela volta de novo. Então, durante a bonança, aproveite os tempos com o Senhor. Aproveite na época da bonança o tempo para cantar, louvar a Deus, né? Adorar a Deus, agradecer a Deus pelas coisas boas que Ele está fazendo. Por isso que eu sempre falo, aprenda a agradecer as bênçãos de Deus. Então aprenda, agradeça, fale com Deus quando tudo está bem. Tenha esse hábito de ter um dia, um momento durante o dia em que você vai parar e você vai ouvir a voz de Deus, né? Se você não tem esse hábito de ler a Bíblia, comece com o livro de Salmos, né? Eu acredito que é o livro que as pessoas mais gostam. Pegue o livro de Salmos, comece a ler o livro de Salmos. E você sabe aqueles numerozinhos que tem lá em cima, né? Ou aquelas letrinhas que tem em cima dos versículos lá, aí depois tem uma notinha de rodapé. Vá ver o que ele está mandando você procurar
pega aquele salmo que você está lendo e vá procurar, aqui chama das referências bíblicas, vá procurar e ore em cima daquilo. Ore em cima daquilo ali. Coloque o seu nome naquele texto ali como se fosse para você, e é para você. É Deus falando. Coloque o seu nome, se coloque no lugar e ore e fale: Senhor, é para mim. Coloque o seu nome e diga como se fosse para você. Fale aquilo que o salmista está dizendo, fale com as suas palavras. Coloque os seus sentimentos, se coloque no lugar do salmista, ore, fale com ele. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Rejeite as coisas ruins do dia a dia, limpe-se, jogue fora toda a impureza, todo o acúmulo de maldade, de palavras ruins que tem falado para você, que você tem falado, tira tudo isso da sua vida e vá conversar com Deus, vá ter tempo com Deus. Procure um lugar solitário. Se não tem lugar na sua casa, vá para um parque, vá para algum lugar, para uma praça, sente lá, pegue a sua Bíblia, se acalme, esqueça um pouco, desligue o celular, deixe o telefone de lado, ou o próprio relógio, e tenha tempo para deixar Deus falar. Se prepare. Se a tempestade ainda não veio, então se prepare. Se está no meio da tempestade, se proteja da tempestade. Mas tenha tempo para Deus. Sabe, você é convidado a salvar a sua vida. Ninguém vai salvar a sua vida. É você e Deus. Se você assim fizer, conforme diz aqui, essa palavra que é dita no seu coração, ela tem o poder para salvar a sua vida. Ela tem o poder para transformar a sua vida, desde que você faça a sua parte. Deus não trabalha sozinho. Deus não precisa de você para nada, isso é verdade. Ele não precisa de você para nada, mas na sua soberania, Ele escolheu trabalhar com você. Então Ele não vai trabalhar sozinho. Ele não depende de você, mas Ele escolheu trabalhar com você. Então, se Ele escolheu trabalhar com você, faça a sua parte. A sua parte é orar. A sua parte é ler a Bíblia. Essa é a sua parte. A sua parte é deixar de cuidar da vida dos outros e primeiro cuidar da sua. Aí, quando a sua vida estiver bem cuidada, você pode ter certeza que aí você poderá ajudar outra pessoa, no nome de Jesus. Amém. Curva a sua cabeça agora, feche os seus olhos. Nesse momento agora, nós vamos estar orando. Vamos estar orando. E logo após a oração, nós vamos ter o pós-lúdio. E após o pós-lúdio, nós estaremos dando a abertura e segunda convocação à nossa assembleia. E após a nossa assembleia, nós teremos a nossa escola bíblica dominical. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa nesta manhã. Tua palavra foi entregue. Que agora, Senhor, nesta manhã, cada um aprenda a ouvir a tua voz. Cada um aprenda a separar um tempo para isso. Como é importante. Um tempo para orar, para adorar, cantar louvores ao teu nome. Um tempo para estudar a tua palavra. Um tempo para desenvolver a nossa amizade contigo. Um tempo para estar a sós contigo. Um tempo para aprender a ouvir a tua voz. Desperta o teu povo a ter um tempo para ouvir a tua voz. Abençoa-nos, Senhor, nesta manhã. É o que eu oro no teu amor, na graça e na paz do teu Filho amado Jesus e nas consolações do teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém e amém.